Tá começando o episódio 2 do Pod Nutri Jejum 360, onde nós vamos te apresentar essa estratégia fantástica que é o jejum intermitente, tirar dúvidas e muito mais. Muito prazer, eu sou o Renato Violi, jornalista e nutricionista, e aqui comigo está a doutora Janaína Macedo, idealizadora desse projeto, desse podcast, nutricionista com mais de 18 anos de experiência e especialista no jejum intermitente, né, doutora? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Isso mesmo, Renata, é um prazer estar aqui, nosso episódio 2 do Pod Nutri 360, e eu espero muito ajudar com os conteúdos que a gente trouxer aqui para o pessoal que está aí nos vendo a respeito de saúde e nutrição, né? Jejum me encantou, né? Eu tive esse encantamento, né? Esse amor, não posso dizer assim à primeira vista, porque eu já conheci o jejum, em 2017. E desde 2017, de lá para cá, eu tenho me dedicado a estudar sobre jejum intermitente e mais do que isso, né? Aplicar em mim mesmo, nos meus pacientes, nos meus alunos online, nos meus mentorados online, com excelentes resultados. Doutora, essa é uma estratégia, mas são várias as estratégias nutricionais que Isso. promovem essa redução no peso, né? Perfeito, né? Nós não temos apenas, somente o jejum intermitente como estratégia nutricional, né? O jejum é uma das estratégias nutricionais que nós usamos no processo de emagrecimento, mas a gente não usa só o jejum intermitente. Geralmente nós usamos o jejum intermitente associado a outras estratégias, como por exemplo, low carb, dieta keto, né? A gente pode usar o jejum com plant-based, né? Com keto plant, né? Nós temos N estratégias nutricionais que podem ser associadas ao jejum intermitente, que por exemplo, a gente tem a restrição calórica, né? Que aí a gente já chama de jejum calórico, né? A gente pode usar o jejum intermitente apenas como jejum metabólico, sem restrição calórica, né? E usando essas outras estratégias, como eu citei aqui, né? A low carb, a keto e entre outras. Mas explica pra gente um pouquinho mais. Muitas pessoas, quando procuram um nutricionista, esperam, na verdade, que ele faça apenas aquele déficit calórico, né? Isso. O jejum intermitente para o emagrecimento, ele acaba, dependendo do protocolo que nós usamos, né, do número de horas, né, do protocolo que o paciente vai usar, tendo esse déficit calórico, se ele tiver um número de horas ali restrito, porque acaba que ele não consegue comer toda a quantidade de calorias que ele conseguiria se ele tivesse mais período ali de alimentação, né? Mas a gente não usa só o jejum associado ao déficit calórico e a gente não usa só no consultório, né, particularmente, doutora Janaína, eu não uso só o déficit calórico. Eu não vejo, sabe, Renato? Eu não vejo muito porquê fazer uma dieta, só uma dieta restritiva, colocar o paciente ali para comer, sei lá, 1.300, 800 calorias, sofrendo, né, comendo assim, igual passarinho, de 3 em 3 horas, apenas para fazer um déficit calórico. Então, eu coloco o déficit calórico, eu uso ele, mas eu uso associado ao jejum intermitente, à low carb e essas outras estratégias, né? Quando a gente forma, né, na faculdade, a gente aprende que, para fazer uma restrição para o paciente emagrecer 450 gramas a semana, a gente tem que tirar, né? Tem que fazer o déficit de, né? 500 calorias diárias, né? A gente aprende isso na faculdade. Mas não existe só essa forma, né? Eu acredito muito que o jejum intermitente ele veio trazer essa liberdade de trabalho no consultório, né? Então, assim, eu posso usar o déficit calórico? Posso. Mas eu posso associar ele com o jejum e com as outras estratégias nutricionais, né? Digamos, de dieta, né? De estilo de dieta mesmo, né? Eu não faço hoje, depois que eu descobri o jejum intermitente, eu não faço mais só déficit calórico sem estruturar a janela alimentar ou a janela de jejum do meu paciente. Vamos explicar primeiro para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que de fato é o jejum intermitente. Eu tenho que passar fome?
Deus me livre. Gente, ó, presta atenção. Jejum É intermitente. uma dúvida, hein? Muita gente fica aí Com confusa. Ah, vou certeza. ficar o dia inteiro aí sem comer. Isso, E ó, aí? eu queria justamente frisar aqui nesse podcast que jejum intermitente não é apenas ficar sem comer. Jejum intermitente é também ficar sem comer, mas ele tem mais a ver com quando e o que você come do que simplesmente o número de horas que você vai ficar ali sem comer. O jejum intermitente, ele é uma estratégia já conhecida de muitos e muitos anos, né? Então, eu sempre, quando eu falo de jejum intermitente, por exemplo, nos meus cursos online, né, ali nas minhas lives, eu geralmente mostro artigos científicos e mostro que ele é uma estratégia que vem de muitos anos, né? Então, assim, a ciência tem mostrado isso de muitos e muitos anos. E ele é uma estratégia autofágica, ou seja, autolimpante, né? E esse poder de estratégia autofágica, autolimpante, ele gera saúde, longevidade e quando associado a esse déficit calórico com um protocolo estabelecido, um número de horas estabelecidos, tanto para a janela alimentar quanto para a janela de jejum, ele promove também o emagrecimento. E eu acho que mais fantástico do que simplesmente ficar sem comer é saber o que você está promovendo no seu corpo com o que você come na sua janela alimentar. E o jejum intermitente, Renato, ele fala muito de equilíbrio de hormônios, né? De insulina. Então, quando você faz o jejum intermitente com a estratégia correta, que é o que a gente falou aqui no começo desse podcast, né, que é a dieta low carb ou a dieta keto, né, que o seu nutricionista vai propor ali para você, você promove uma transição metabólica. Não existe só uma forma de emagrecer. O paciente precisa saber isso, né? A gente aprendeu que é só o déficit calórico, mas não existe só essa forma. Mas quais são elas? E não existe só uma via metabólica, né? Nós temos duas vias metabólicas que a gente chama de via glicolítica, né? Que é a via de oxidação da glicose, né? Que tem ali aquele carboidrato, que É a que todo mundo conhece. a tradicional, que justamente que é essa que a gente aprende lá na universidade, né? Então, você vai fazer ali um déficit calórico, mas você vai usar um carboidrato, você vai usar um alimento, você vai propor para o paciente comer um pouquinho de tudo, né? E de 3 em 3 horas. Você vai usar aquela via de oxidação desse carboidrato. Quando a gente faz o jejum intermitente, que a gente fica período sem comer, naturalmente a gente deixa de estimular a insulina. Então, partindo desse raciocínio, por que não, no período que você vai comer, que a gente chama de janela alimentar, usar uma estratégia que mantém essa insulina equilibrada, ou seja, que não estimule tanto essa insulina, que não faça esse efeito rebote de insulina, né? E aí a gente associa esse jejum intermitente, esse período de jejum, com essa estratégia para manter ali a insulina equilibrada. E insulina equilibrada fala de saúde, fala de melhorar diabetes, níveis, né, de pré-diabetes, fala de melhorar esteatose hepática, fala de melhorar processo inflamatório, porque se a insulina tá alta, significa que tem muita glicose entrando, e aí essa insulina, ela meio que perde a sua função, né? Olha para você ver. E aí, um paciente que é diabético, ele acaba tendo um processo inflamatório, né, ali por causa do excesso de glicose, por causa do excesso de insulina, que perde a sua função, e aí ele acaba desenvolvendo outras doenças. E aí tem toda uma síndrome metabólica envolvida aí nesse contexto da insulina. Então, o jejum intermitente, além de ser autofágico, autolimpante, ele traz equilíbrio hormonal, saúde, longevidade e, quando bem associado, emagrecimento. Pois é, são vários os benefícios, mas o que de fato eu preciso fazer para conseguir um jejum? Tem que considerar um tempo? O que é usado como estratégia para poder definir o que é jejum e o que não é? O que as pessoas devem estar nos assistindo e escutando e pensando assim, mas jejum é tipo qualquer número de horas, né? E não, né? A gente sabe que a partir ali de 8 horas, a gente já entra ali num processo de jejum, né? E com 12 horas, a gente já tem uma redução nesse estímulo de insulina. E é aí
que a gente estabelece os protocolos, Renato. Então, não é só ficar 4 horas sem comer, não é só ficar 6 horas sem comer, não, não é isso. Então, a partir de 8 horas, você começa um processo de jejum, mas ele começa a ser eficiente, ou seja, fazer essa redução da insulina, né, reduzir o estímulo da insulina com 12 horas. E aí surgem os protocolos, né? E aí a gente tem o protocolo iniciante, os níveis, né? Iniciante, intermediário e avançado de jejum. Então começa com 12, aí pode ser 12 para 12, né? 12 horas de jejum, 12 horas de janela alimentar. E aí você vai perceber aqui que eu vou falar sempre assim, ó. Jejum, janela, jejum, janela. Já para as pessoas que estão aí nos assistindo, estão nos escutando, para entender que não é só ficar sem comer. Tem uma janela e essa janela é muito importante, né? O mais praticado, ele é o protocolo 16/8, né? Que ele é relativamente fácil de fazer, que são 16 horas de jejum para 8 horas de janela alimentar. E aí, depois de 16 para 18, para 20, 22, 24, e eu, Janaína Macedo, uso até 36. E eu não começo com o meu paciente de uma vez. Então, um paciente que ele está nesse processo de efeito rebote de insulina, todo descompensado, inflamado, com uma série de doenças metabólicas, a gente precisa saber iniciar esse protocolo, né? Um paciente que nunca fez jejum na vida, né? Eu vou começar com ele já de cara 20 horas, 22, de jeito nenhum, né? Inclusive, a gente precisa saber qual que é o momento que ele sente fome, qual que é o momento ali de descompensação que ele tem durante esse dia, qual que é o momento que eu posso usar o jejum a favor, né? Então, aí a gente, junto com o paciente ou com o aluno, né, que eu tenho também os meus alunos online, os meus mentorados, a gente decide esse protocolo, né? E aí, geralmente, eu uso muito o protocolo de 14 por 10 para iniciar, ou 16/8, né? Que são 16 horas de jejum ou 14 horas de jejum, para 8 horas de janela alimentar ou 10 horas de janela alimentar. E à medida que a gente vai gerando no nosso corpo a transição metabólica para outra via metabólica, a não ser da glicose, que é a produção de corpos cetônicos, a gente começa a evoluir esse jejum intermitente com o paciente. Então, eu falei aqui, você me perguntou, mas como que funciona essa via, né? Eu falei da via da glicose e agora eu estou mostrando para vocês que existe outra via, né? Que é a via da produção de corpos cetônicos. Ou seja, é uma via que às vezes o paciente ele fala, mas eu preciso de glicose para pensar, eu preciso de glicose para funcionar. O seu corpo também funciona com outro substrato energético. Você só precisa fazer essa transição metabólica, você só precisa treinar, né, treinar essa via metabólica no seu corpo para que ele seja eficiente. E esse processo de treinamento, ele precisa de um profissional capacitado, precisa de um profissional gabaritado, que entenda, além do tempo de jejum e do que comer, sobre o que envolve a estrutura do jejum, né? Então, nós temos, por exemplo, estratégias auxiliares para o período de jejum, né, que vai envolver ali antioxidantes, polifenóis, né, que são estratégias que vai justamente ser melhoradas, né, a gente vai potencializar aquele nutriente naquele período de jejum. Você imagina comigo, se eu posso potencializar a absorção de um nutriente no jejum e o meu paciente está praticando jejum intermitente, o que eu vou colocar ali? Aquele nutriente. Então, existem estratégias que o paciente precisa fazer quando ele está necessariamente de jejum e quando ele está alimentado, né? E eu acho que o profissional, ele entendendo a respeito da nutrição, né? Nós nutricionistas, ele sabendo que ele pode colocar ali para aquele paciente que eventualmente vai estar ou com diabetes ou com obesidade, inflamado mesmo, né? Ele vai saber a hora que ele vai estimular uma ou outra estratégia. Doutora, falando nisso, tem gente que tem mais facilidade para poder aderir ao jejum intermitente, outras não. Como que é o perfil de quem busca essa estratégia? Eu diria que todo mundo é capaz. Eu diria assim que não existe uma pessoa eu não julgo que existe uma pessoa que não é capaz de fazer o jejum intermitente. Eu penso diferente. Eu acredito muito que depende do seu objetivo. Uma pessoa que já é magra, uma pessoa que já entre aspas, saudável, com ausência de doença, e que o objetivo dela é mais estético, quer uma hipertrofia, uma definição muscular, né? Quer ali um cut, quer um book. Então, não é
o jejum intermitente, ele não faz essa acepção de pessoas, mas aquela pessoa pode ser que ela não precise de jejum ali naquele momento. Mas por quê? Porque ela já está inserida num outro contexto. Aqui a gente está falando de doença, de síndrome metabólica, de emagrecimento, mas existe um público, existem pessoas que não precisam desse jejum intermitente justamente porque eles não estão inseridos nesse contexto de doença. Né? Eles são saudáveis, praticam atividade física e querem melhorar. Aí você fala, até mesmo essa pessoa pode praticar o jejum intermitente porque o benefício dele não é só emagrecimento? Pode, só que aí a gente precisa justamente cuidar da janela alimentar para que não haja a restrição calórica na janela alimentar, para que ele, na janela alimentar, ele atinja os objetivos e também os objetivos de saúde com jejum, por exemplo, ali de 12 horas. Falando nisso, o que eu posso comer? É qualquer coisa na janela alimentar ou tem alguma coisa específica que eu não posso abusar muito? Qualquer coisa não serve. Gente, qualquer coisa não serve. Porque qualquer coisa... Pode ser uma pizza. É qualquer alimento. Não serve qualquer coisa, tá? Então, e não é porque é só jejum intermitente. Entendeu? Eu acredito muito que o alimento, ele veio com o objetivo de nutrir e a gente precisa saber o momento que a gente vai colocar aquele alimento. Mas se você está fazendo uma estratégia de jejum intermitente com o objetivo de emagrecimento, equilíbrio da sua insulina, dos seus hormônios, melhora do seu sono e, óbvio, da sua saúde, você vai comer qualquer coisa. Não dá, né? Você não pode comer qualquer coisa. Agora, se você pode, né? Então, se é uma pessoa que já está bem, não está inserida nesse contexto de doença, aí é diferente. A gente estimula o uso consciente. Agora, para jejum intermitente, realmente a gente precisa de uma estratégia que mantenha os benefícios durante o jejum, mas também na janela alimentar. Então, qualquer coisa não serve. Existe uma estratégia específica. Agora, uma dúvida cruel. O que não quebra o jejum? A gente sabe que durante esse processo aí, né, são indicados o consumo de muitos líquidos, entre eles água, Com chás, certeza, né? E outras bebidas que a gente pode preparar e que não vão pesar tanto ali na hora de fazer o jejum. O que de fato a gente pode ou não pode? Aqui eu quero falar sobre o jejum metabólico e o jejum calórico. Os dois são jejuns voltados para o emagrecimento. O jejum metabólico, ele aceita algumas bebidas pouco calóricas, né, que não vai ali estimular aquela via da glicose de uma maneira tão drástica. Tipo o quê? Por exemplo, o caldo de ossos, ele aceita. Ele aceita água com limão, né? Ou com gotinhas. O jejum calórico, não. Então, o jejum calórico não pode ter caloria durante o período de jejum, né? Então, a gente usa, sim, alguns alimentos, mas alimentos que não vão estimular, claro, essa via metabólica, né? Nem promover o estímulo da insulina, né? A via da glicose, estímulo de insulina. E aí, a gente tem alguns alimentos específicos, né? Você falou de água. Geralmente, nós usamos água, então tem que se manter hidratado. Jejum não é ficar sem tomar água. Então, a água precisa estar presente na janela alimentar. Até porque se o jejum vai promover ali aquela autolimpeza, você precisa de água para fazer isso. E você vai desintoxicar colocando o excesso de líquido que está na sua célula, que está ali entumecida de águas, para fora. Então, você precisa voltar com essa água para dentro. Então, precisa hidratar. E a gente pode fazer essa hidratação com chás também, né? Então, a gente pode usar chás em períodos específicos do dia. Geralmente, eu indico 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, né? A gente faz esse processo de hidratação com chás também, colocando também bioativos, aproveitando, já escolhendo o chá específico para ter aquela entrega de bioativo, seja ele na janela alimentar ou na janela de jejum. Alguns shots a gente usa que quebram, né, o jejum, mas a gente usa shots que não quebram o jejum, né? E eu diria, a água pode ser com gás, ou pode ser sem gás, o chá e o café.
café. Café, gente, Sem café. Sem açúcar e açúcar. sem adoçante. Adoçante também não pode? Não, inclusive é um detalhe importante, por quê? Porque todo mundo pensa assim, a gente falou ali de jejum metabólico e jejum calórico, adoçante não tem caloria. Mas o fato do adoçante ser doce, né? E a gente sabe que o processo de digestão ele começa na boca. As nossas papilas gustativas elas mandam essa mensagem do sabor doce do adoçante para o nosso cérebro e isso vai fazer com que você estimule a sua insulina. Isso já foi comprovado cientificamente. É claro que a gente não pode comparar isso com o açúcar, com o doce, mas quebra o jejum, porque justamente está estimulando uma via metabólica, que é a via da glicose, né? Que a gente não gostaria. Então, eu uso muito esses alimentos como auxiliares no período de jejum. Então, chás, água com gás, e aí água tônica não, né? Porque a água tônica já é um processo diferenciado. E o café, sem açúcar, sem adoçante, alguns shots específicos ali para melhorar a absorção. Tudo isso vai melhorar ali, né? O nosso processo de desintoxicação, de absorção de nutrientes durante o jejum. Doutora, você já falou aqui pra gente, né, sobre benefícios, sobre estratégias, mas tem alguma contraindicação? Algum tipo de pessoa não pode fazer o jejum intermitente? Ou não tem isso? Com certeza. A gente falou aqui de pessoas que estão querendo melhorar a saúde, nós falamos de pessoas que estão fora do contexto da obesidade, da doença, que já estão saudáveis, né? E agora a gente vai falar de pessoas que não podem, tá? Então aqui eu queria chamar muita atenção para alguns grupos etários. E aí eu quero falar das gestantes, das crianças e dos idosos. Por quê? Porque são grupos etários com necessidades específicas. Os idosos em sarcopenia. Então, é aquele idoso que ele já tá ali doente, tá com uma perda de massa muscular substancial ali, então eu não indicaria o jejum para ele, né? A gente quer esse paciente com um aporte calórico aumentado e eventualmente o jejum intermitente ele pode prejudicar um pouco isso, porque o idoso ele vai ter uma janela alimentar mais restrita, então a gente não indica. Mas eu quero deixar claro que é o idoso em sarcopenia, ou seja, é aquele idoso que está passando por um processo ali já de doença, né, no processo de o idoso senil. Eu não vou falar senescência, porque a velhice, ela tem esse processo, mas um idoso senil já, né, então eu não indicaria isso. Para as crianças, né, criança precisa comer, né, criança tem que comer o tempo todo. Agora, a criança precisa comer de maneira saudável. E aí já já é assunto para outro podcast, né? É muita coisa para falar, Muita. né? E a gestante, né? Porque eu diria até, Renato, que se a gestante fizesse um jejum de 12 horas e usasse as outras 12 horas para comer saudável, não teria problema, mas essas 12 horas precisam estar dentro das calorias para que haja um ganho ponderal de peso durante a gestação. Né? E aí você vai me perguntar, você vai me perguntar, mas quem amamenta? Gente, até as nutrizes, elas podem fazer o jejum intermitente. Por quê? Porque durante o processo de jejum intermitente, a gente pode calcular a caloria ali naquela janela alimentar e o jejum ele promove ali no começo, né, do processo de jejum, uma eliminação de muito líquido. E o leite é o quê? 90%? Água. Água, hidratação, hidratação, né? Então, se ela, geralmente as minhas pacientes, né, que fazem o jejum e que estão ali amamentando, se ela tem uma janela equilibrada de alimentação e uma pequena janela de jejum, né, além dela ter nutrição para o bebê dela, ela vai ter um aumento do leite, né? Leite é nutrição, né? Não adianta a pessoa falar, eu tô amamentando, não posso fazer jejum, mas você pode comer errado? Não pode também, porque o seu filho tá precisando de quê? De nutriente. Doutora, a gente falou muito sobre jejum intermitente, né? Que dica que a senhora deixa para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse universo? Te seguir, claro, né? Nas redes sociais você tem uma presença muito grande, fala bastante sobre esse assunto. Queria que você partilhasse um pouquinho também aqui sobre essa sua atuação aí nas redes sociais. A dica que eu dou para você que tá aí querendo praticar o jejum intermitente, a dica para você que tá querendo entrar por essa porta, por esse novo caminho, vem andar comigo,
né, Renato? Com a gente. Com a gente, estamos né? aqui para esclarecer as dúvidas. Exatamente, assistir agora os nossos episódios de podcast. A gente vai trazer assuntos relevantes e importantes a respeito que envolvam o jejum intermitente. E essa pessoa que precisa de um auxílio, geralmente é presencial, eu coloco as consultas, né? Então, faço os meus atendimentos presenciais. Eu brinco que hoje meu paciente ele já chega no consultório querendo aprender sobre jejum. Eu tenho alguns produtos online, e aí eu tenho aí o meu desafio, né? Que é de Strava 7, perder de 2 a 5 quilos em 7 dias com jejum intermitente. Muita coisa, hein? Muita. Eu tenho a minha mentoria individual, a minha mentoria em grupo e a minha mentoria para profissionais. Então, se você é paciente, quer se tornar paciente, né? Se você está querendo aí aprender jejum intermitente, pode vir ou para consulta ou participar comigo de maneira online também, se envolvendo aqui de alguma forma com algum desses processos, ou desafio, ou mentoria, ou o próprio curso de jejum. Doutora, essas foram algumas das abordagens que a gente trouxe nesse podcast, mas tem muito mais, viu, gente? Com certeza. Peço que vocês continuem nos acompanhando aqui pelas redes sociais e com certeza tem muito mais novidades. Tem entrevistados também, né? Com certeza, gente, tem muita gente legal, tem muita gente interessante, pessoas reais, né, Renato? Exatamente. A gente trabalha com verdade. Incríveis. Para trazer aqui, para mostrar para vocês a importância de se inserir de maneira consciente, inteligente e da forma correta o jejum intermitente na vida delas. Muito obrigado, então, pela companhia. Foi um prazer. E até o próximo episódio. Tchau, Beijo. gente.